Cumprimentamos nossos amados irmãos com muita alegria, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos das lições bíblicas CPAD. Estamos estudando Escola Bíblica Dominical. Chegamos na lição de número 10, onde nós vamos tratar sobre o processo da salvação. O nosso texto agora está em João 3:5. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A nossa verdade prática nos diz: o processo bíblico de salvação se dá por meio da justificação, regeneração e justificação do ser humano. Leitura bíblica em classe, João 3, verso 1 ao 7. Nós vamos estudar hoje sobre a justificação, justificados por Deus. Vamos estudar sobre a necessidade da regeneração pelo Espírito Santo. E também somos santificados em Cristo. Esta é a nossa aula de hoje, onde nós vamos tratar sobre o novo nascimento. A aula de hoje ela vai tratar como se dá o novo nascimento na vida daquele que crê em Jesus. Hoje nós vamos estudar uma continuação da aula que nós estudamos exatamente na lição passada. A lição passada tratou de fé e arrependimento. Hoje nós estaremos estudando já o crente nascido de novo. É necessário nós estudarmos a tridimensionalidade da doutrina bíblica, quando nós tratamos sobre a armatiologia, soteriologia e cristologia. Existe exatamente as doutrinas tridimensional, onde nós estamos tratando sobre aqui a antropologia, onde o homem é constituído, segundo o que Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses 5 e 23. O mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservado para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós aprendemos que o homem sem a presença de Deus, ele é apenas um homem racional. É preciso que o Espírito Santo venha a estar exatamente aqui no seu espírito humano, para que haja um novo nascimento. O novo nascimento é exatamente o que Jesus explicou para Nicodemos, onde nós vamos ler logo no livro de João, no capítulo de número 3, aonde a nossa lição vai tratar. João Evangelho é o livro das águas, porque no capítulo 1 nós vemos falando sobre o rio, as águas do rio Jordão. E vemos que Jesus saiu do seio do Pai. Em João capítulo 2 nós vemos que Jesus transformou águas em vinho. João capítulo 3 nós temos Jesus falando para Nicodemos: necessário é nascer da água. João capítulo 4, Jesus falou para a mulher samaritana que ela precisava beber da água. Então, o Evangelho de João é o livro das águas. E nós aprendemos que Jesus explicou que o novo nascimento não é nascido. O novo nascimento não é nascido da carne. Então, quem é nascido de novo não é nascido da carne. Não é nascido do sangue. Não é nascido da vontade do varão. Então nós vemos o seguinte: não é nascido da carne, isto é, aquele que não é fruto exatamente de excitação. Não é nascido do sangue, aquele que não é fruto, nascido de homem ou mulher. Ou seja, aquele que não é nascido da vontade do varão, isto é, aquele que não é nascido de imposição de
homens ou da humanidade. Então nós vemos exatamente aqui a base para o novo nascimento, que é exatamente aqui, ó. Esta é a base para o novo nascimento, que é a vinda do Espírito Santo neste compartimento aqui, ó. Primeiro. Certo? A função do Espírito Santo é encher. Encher. Então, nessa primeira parte aqui, nós temos o novo nascimento. Isto é, ele nasce aqui. Certo? O espírito humano recebe o Espírito Santo, novo nascimento. Então, ele nasce aqui. A alma, quando recebe a presença do Espírito Santo no seu espírito humano, ela recebe a presença do Espírito Santo porque ele vai encher a segunda parte. Então, essa é a segunda parte. Ele trabalha em encher. A terceira parte, o Espírito Santo vai encher. Por isso que acontece o batismo. Isto é, com Espírito Santo. Primeiro, ele nasce no espírito humano. Segundo, ele enche a alma. Com certeza, a alma se regenera. Certo? A alma se regenera. Terceiro, o corpo, ele será visivelmente, com a presença do Espírito Santo, batizado. Então nós temos os 3 passos quando a pessoa nasce de novo. Então nós vemos que o Espírito Santo trabalha em encher. Ele enche os 3 compartimentos. Diferentemente do que acontece com o diabo. Então nós vemos o seguinte. O diabo ele não chega aqui nessa parte aqui, ó. Certo? Do espírito humano. Por quê que ele não chega aqui? Porque esse lugar foi reservado para Deus habitar. Então, é o lugar santíssimo do homem. Então, Deus habita no espírito humano. Porém, quando ele nasce de novo, quando ele crê, tem fé e se arrepende. Então, o diabo, ele não vem até o espírito humano. Por isso que ele trabalha com possessão. Então, o diabo ele trabalha com possessão. Como é que isso acontece? Ele vem até a alma humana. Então, o diabo ele vem até aqui, ó. Então, ele entra, vai até a alma e depois ele sai. Entendeu aí? Então, o diabo trabalha em possessão. Por isso que ele vem até a alma, porque a alma é a pessoa do indivíduo. Certo? Por isso que o Espírito Santo não entra na alma para trabalhar com possessão. Por isso que não é razoável quando alguém está quebrando tudo dentro da igreja. Por manifestações que aparentemente espiritual ou do Espírito Santo. O Espírito Santo não faz nada em detrimento da ordem que Deus estabeleceu para o culto. Então, Deus não é Deus de confusão, é Deus de ordem. Então, nós vemos que o Espírito Santo, ele não retira a personalidade humana. O Espírito Santo não tira jamais o intelecto, o sentimento e a razão. Por isso que quando o homem profetiza, ele profetiza pelo Espírito Santo, mas não sai de si. Porque o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então tenhamos muito cuidado, porque às vezes é meninice, às vezes é até uma possessão demoníaca que está dentro da igreja. Por isso que é preciso, segundo a Bíblia, usar o discernimento de espírito. Conhecer se os espíritos provêm de Deus
ou não. Então, meus amados irmãos, nós estamos aprendendo aqui como é que acontece exatamente o novo nascimento. Novo nascimento, a pessoa crê, já é salva em Cristo. Ela já é salva. Porém, a pessoa precisa deixar que o Espírito Santo atue completamente na sua vida. Porque o homem, ele foi feito para produzir frutos. E isso vem pelo corpo. Então o corpo produzirá frutos. O corpo produzirá dons. Então, nós temos frutos e dons. Então, o corpo será a manifestação visível do Espírito Santo. Se for o batismo, ele falará em línguas, exatamente como sinal externo audível. Todos conhecerão pelo sinal que ele foi batizado com o Espírito Santo. Então nós vemos o seguinte: Jesus falou para Nicodemos que era necessário nascer de novo. Então, nós observamos que o novo nascimento é uma exigência hoje depois da cruz. Depois da cruz, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, o novo nascimento precisa da mensagem da cruz. Então, nós vemos que para ser filho de Deus, é preciso o quê? Ter o poder do novo nascimento. Então, qual é o poder do novo nascimento? Fazer os homens filhos de Deus. Por quê? Porque Jesus, quando veio, não precisou nascer de novo. Então Jesus, quando veio, ele não precisou nascer de novo, porque ele já veio de Deus. Ele já era nascido de Deus. Então, o Espírito Santo já veio em Cristo, já estava aqui, tá certo? No seu espírito humano, fazendo esse papel aqui. O Senhor Jesus, já estava aqui e ele tinha um corpo. Então, esta pessoa que estava exatamente no corpo era o Verbo, que nós temos exatamente em João 1:1. E o Verbo se fez carne, que é o seu próprio corpo. E o Espírito Santo estava em Cristo desde o seu nascimento. Só saiu na hora da sua morte. Ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Mas o novo nascimento só acontece depois, quando Cristo ele ressuscita, e na tarde do domingo da ressurreição, Jesus sopra nos discípulos o Espírito Santo. Isso faz com que todos os seus discípulos sejam regenerados. Isto é, acontece o novo nascimento naquela tarde do domingo da ressurreição. Isto mostra, meus amados irmãos, que nós temos aqui, depois da cruz, João 3:16. Porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que nós observamos que a partir da cruz nós temos a maior razão. Nós temos a maior oportunidade, a maior novidade, a maior posse, a maior aquisição. Nós temos o maior grupo e o maior presente e o maior sacrifício. Isso está em João capítulo 3, versículo 16. Então nós vemos que era necessário Jesus vir. Por quê? Porque se Jesus não viesse, não morresse e não ressuscitasse, o Espírito Santo não seria dado. Então não haveria novo nascimento, e muito menos Deus nos tinha tornado seus filhos.
a saber, filhos de Deus. Então, era necessário que Jesus fosse glorificado, isto é, assunto aos céus, e o Espírito Santo vinha exatamente para os seus discípulos. O que nós observamos é que o Espírito Santo está escrito que só foi dado depois que Jesus foi glorificado. O batismo com o Espírito Santo é uma das melhores maneiras de se entender biblicamente, quando nós entendemos a razão de glorificar a Jesus. Quando nós glorificamos a Jesus, é uma das razões que o Espírito Santo se manifesta. Então, meus amados irmãos, nós vemos o seguinte, que o Espírito Santo ele trabalha exatamente na área exatamente do homem nascido de novo. Do homem nascido de novo. E este homem nascido de novo, ele tem o seu coração, ele tem a sua mente. E o que é isso? O Espírito Santo já está aqui, ok? O trabalho dele é encher. Se nós não dermos lugar, se nós, pelos nossos atos, nós podemos entristecer o Espírito Santo, nós podemos entristecer, e com isso, ele não atua na nossa alma e nem no nosso corpo. Isso pode acontecer por 30 anos ou mais, infelizmente. Pessoas que nasceu de novo, tem uma vida exatamente com Jesus, porque vai à igreja, crê em Jesus, mas não deixa exatamente as suas práticas carnais, que são os crentes carnais. Isto mostra que ele não deixa o Espírito Santo fluir, ele bloqueia com as suas atividades más. Isto mostra o quê? Que essa pessoa, muitas das vezes, ela não perdoa, certo? Ela tem depressão e ela também tem mágoa. Isso faz com que Deus traga disciplina. E nós temos para aquele que não deixa o Espírito Santo fluir, porque ele trabalha exatamente, na nossa noite. O que é isso, irmãos? Porque Deus vinha na viração da noite. Todos os dias Deus vinha. E o escritor bíblico diz que quando nós dormimos, o Espírito velava. Isto mostra que o Espírito de Deus, ele trabalha vindo à nossa mente. Ele trabalha. Por quê? Porque no nosso dia a dia, o que é que a nossa mente tem feito? O que é que a nossa mente, através dos 5 sentidos, da visão, do ouvido, do tato, do paladar, do olfato, tem feito? Então, tudo que nós temos produzido através dos sentidos do nosso corpo, dos 5 sentidos, nós passamos muito tempo na televisão? Será que nós estamos poluindo a nossa mente com as coisas desta vida, com as coisas desse mundo? Então, se o Espírito Santo é o nosso Deus e ele vela quando nós dormimos, isto mostra que é o mesmo Deus que veio exatamente quando Adão passava o dia trabalhando, e na noite, na viração do dia para a noite, Deus estava com Adão. Isto é o balanço do final do dia. Então Deus, ele vem exatamente fazer exatamente o balanço. Isto é, o Espírito Santo, ele chega para trazer todas as informações boas que estão na mente para o nosso coração. Olha a importância de nós vermos isso, irmãos. Porque se nós estamos todos os nossos dias lendo a Bíblia, procurando servir a Deus no culto, agradando a Deus, fazendo as boas ações pela nossa fé, né? Então, nós observamos que é o seguinte: se nós estamos com a nossa mente ligada com Deus,
ele vai pegar toda a nossa informação de leitura da Bíblia, de leitura da palavra, de ir aos cultos, que está armazenada aqui no dia a dia, e ele vai levar para cá, para o nosso coração. Isto é tipo de um caminhão, certo? Que o Espírito Santo, ele vem exatamente aqui na nossa mente. Ele não vai pegar as coisas poluídas das TVs que tem por aí. Não, ele não vai pegar isso não. Ele só vai pegar as coisas boas e honestas e santas, para que encha o coração da palavra de Deus. Será que nós temos sido essa pessoa que procuramos agradar a Deus em todos os momentos da nossa vida? Para que quando nós enchermos o nosso coração com a palavra de Deus, nós falamos como salmista: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então é isto que o Espírito Santo faz. Ele traz todas as informações que estão na nossa mente e leva para o nosso coração todas as noites, quando nós dormimos. E nós guardamos no coração. Então, se nós temos, durante uma semana, uma boa oportunidade de procurar as coisas de Deus e fizemos isso, então o caminhão vai cheio de coisas agradáveis a Deus. Então nós enchemos o nosso coração de coisas agradáveis a Deus. Por isso que é importante nós aprendermos essa parte. Com respeito à disciplina, nós vemos o seguinte: essa parte acontece naqueles que são potencialmente carnal. Certo? Então, quem é potencialmente carnal, vem 3 disciplinas para ele. A disciplina do Filho, do Espírito Santo e a do Pai. Então vamos aprender? A primeira disciplina é a do Filho. A primeira disciplina, a do Filho. A segunda, a do Espírito Santo. E a terceira, a do Pai. Então nós vemos aqui exatamente na primeira disciplina que o que é que acontece? Quando ele está ouvindo a palavra, porque ele é o verbo, através da doutrina bíblica, ela vem branda, para ajudar, para consolar, para tirar ele exatamente da carne. Por quê? Porque ele tem que ser um crente espiritual, tem que ser um crente cheio do Espírito. Com isso, o Filho trabalha na doutrina, na palavra, admoestando. Se ele não se corrige aqui, vem a disciplina do Espírito Santo. Qual é a disciplina do Espírito Santo? Ele vai atacar exatamente a nossa parte que mais amamos. Amamos. Então, se amamos mais o filho, a mãe, então ele vai atuar nessa área, naquilo que nós mais amamos. Para que eles nos leve, o Espírito Santo nos leve a uma vida de santidade. Então, nós vemos aqui a segunda parte exatamente da disciplina. O nosso Deus, ele atua naquilo que nós mais amamos. E a terceira é a do Pai. Essa aqui é a mais forte. Por quê? Porque vai atacar o nosso corpo físico. Ele vai atacar, o nosso Pai vai atacar o nosso corpo físico e vai levar aqueles que são potencialmente carnais. Para onde? Para UTIs. O que é isso? A disciplina do Pai é atacar o corpo físico do homem, para que ele venha aprender a ser crente de verdade. Então, a disciplina aqui é exatamente a mais difícil, porque vai precisar de um milagre. Por quê?
porque será uma doença até mesmo do ponto de vista humano incurável. Por isso que é preciso de um milagre para que ele venha ter saúde novamente, porque é a disciplina do Pai, porque o Pai castiga aquele que ama. Então, meus irmãos, nós estamos estudando aqui exatamente a justificação, a regeneração e como nós podemos exatamente ser santo, ter santidade. Primeiro, o que é santidade? Né? Santidade e o que é pecado. Sabemos que a santidade nós temos que procurar ela em Cristo. Então é a parte positiva do homem. E o pecado é a parte negativa do homem. E quando nós somos santos, a Bíblia diz, seja mais santo ainda. Então sempre no positivo. Seja mais santo ainda. Primeiro, por quê? Porque Deus é luz. Então, Deus é luz. Então, se Deus é luz, Deus não pode jamais andar com as trevas, porque trevas é pecado. Então, se trevas é pecado, nós vemos que trevas é menos. O que é que nós queremos chegar? Nós queremos chegar ao seguinte, que quem diz que está na luz tem que andar na luz. Isto é, se andar nas trevas, como diz a palavra, se andar nas trevas, mas se disser que está na luz, pecamos. Então, aqui nós vemos o primeiro pecado de testemunho mentiroso. O que é? É quando a pessoa é crente e está nas trevas e diz que está na luz. A Bíblia condena esse testemunho. É um testemunho mentiroso. Outra coisa mais importante ainda é que nas casas nós vemos que sempre tem o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, que é mal compreendido por muitos irmãos. Como é que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado? Por duas condições. Qual é a condição? Uma e duas. Se nós andarmos na luz, essa é a primeira condição. E se nós tivermos comunhão uns com os outros. Essa comunhão aqui, ela vai exatamente até a mesa do Senhor. Ela vai exatamente até a ceia, que é exatamente a comunhão que o Senhor nos deu para nós exatamente participarmos com nossos irmãos. Então nós vemos que essa parte aqui, se é a condição, andarmos na luz, e se tivermos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Não é de quase, e nem de meio, e nem de alguns, mas de todo o pecado. Isso é importante, muito importante. Por quê? Porque tem pecados que as pessoas desconhecem na Bíblia. Por exemplo, tentar a Cristo. Você já ouviu esse tipo de pecado? Tentar a Cristo? O que é isso, tentar a Cristo? Tentar a Cristo é quando o pecado chega, Deus lhe dá 3 oportunidades para você não pecar aquele pecado. Na primeira oportunidade, você rejeita, na segunda rejeita e na terceira rejeita. Você decide pecar. Isto é tentar a Cristo. Deus faz de todas as formas para você não pecar. O telefone toca, alguém bate na porta, alguém lhe chama, faz qualquer jeito para você não pecar. Mas mesmo assim, você decide pecar. Isto é tentar a Cristo, porque muitas pessoas desconhecem esse tipo de pecado. Aí o seguinte,
O pecado, ele tem sido interpretado como um pecado que tem passado para toda a raça humana. Ou seja, conhecida a doutrina como pecado original. O que é isso? O pecado original é entendido por muitos quando o pecado passa de A para B, de B para C, de C para D, de D para E, de E para F e assim sucessivamente. Isto mostra exatamente a doutrina do pecado original. Irmãos, realmente essa doutrina existe, o pecado original? Ou são circunstâncias que aconteceram no passado com os nossos pais e que estão acontecendo com os filhos atualmente? Será que existe a maldição hereditária? Ou doença hereditária? Porque os médicos dizem, né? Os seus pais já tiveram essa doença? Nós compreendemos biblicamente que existe os espíritos familiares. Familiares. O que é isso? Que viveram gerações, 4.000 anos, 200 anos, em famílias, que são espíritos de demônios que trabalhavam nos pais, nos avós, nos tataravós, e que trouxeram todos os maus hábitos para gerações futuras da mesma família. Um exemplo deste ensinamento é quando Abraão ele peca e mente dizendo que a sua mulher é sua irmã. Isso aconteceu com seu próprio filho também, Isaac. Ele tem a mesma mentira de seu pai, Abraão. Ele diz também que a sua mulher é sua irmã. Isto mostra que são espíritos familiares que atuam em famílias. E estes espíritos familiares, eles não morrem. São demônios, são imortais. Eles não morrem. Então, mostrando assim que eles atuam em famílias por muitos e muitos tempos. Quando nós conhecemos que são espíritos familiares, nós aprendemos agora a não adoecer, assim como nosso pai adoeceu. A não pecar, assim como nosso pai pecou, daquele pecado que ele cometia. Isto mostra o seguinte, que se seu pai ou meu pai morreu de coração, isso não quer dizer que você vai morrer de coração. Isso não é hereditário. Se nós cortarmos toda a má alimentação que os nossos pais comiam e bebiam e tinham seus vícios, e se nós cortarmos toda essa imundícia que é do corpo, que a Bíblia também trata em outro aspecto, quando come em falta de regra, que é a glutonaria, quando disse Deus que se nós destruir o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. Isto mostra exatamente que nós temos que ter cuidado com a alimentação, que há pecado na alimentação. E é preciso cortar, principalmente as pessoas que não são crentes, quando os médicos dizem, deixa o fumo, deixa o cigarro, deixa exatamente as bebidas. Por quê? Porque vai cortar o mal futuramente. Isso não vai dizer que ele vai ter a mesma doença, mas se cortar esses maus hábitos, com certeza, o mesmo problema que os pais tiveram, ele não terá. A Bíblia fala dos espíritos familiares que atuaram por muito tempo em famílias. Isto mostra que nós podemos, hoje, cristãos, dizer, eu não vou pecar aquele pecado do meu pai. Aquele pecado que meu pai jogava lata de dentro do carro, sujando a rua. Eu não vou pecar esse pecado. E assim você não vai pecar. Por quê? Porque você já está disciplinado. Você recebeu exatamente a doutrina, o ensinamento da palavra de Deus. Amados irmãos, para encerrar, nós vamos falar sobre um pouquinho quando Deus falou com Faraó. Deus falou direto?
Deus não é forte, poderoso, ele é a fonte de toda luz. Então Deus, ele tinha que falar com Faraó. Então se Deus viesse de uma vez aqui, ele matava Faraó, porque Deus é poderoso, poder. Ele não pode vir de uma vez, Deus é luz, Deus tem todo o poder. Então Deus vai usar aqui exatamente quem? Moisés. Então Moisés vai ser um tipo de Deus para falar com Faraó. Porém, é preciso que esteja no meio dos dois, entre Faraó, né, o coração de Faraó, e Deus representado em Moisés, certo? Um transformador. O que é isso? O Arão. Isto mostra que era preciso o Arão, que era o profeta de Deus, na pessoa de Moisés, falar com o Faraó. Então, a luz, a energia, não pode vir direto. Ela tem que vir pelo transformador. Do transformador vai exatamente para o coração, que seria a casa dele. Certo? Veja essa importância aqui, irmãos. Eu estou mostrando que esse transformador aqui era um tipo de Arão. Por quê? Porque Arão era o profeta e a mensagem que vinha para o coração de Faraó era a luz. Era a luz que ia chegar. Então nós observamos o seguinte. No Antigo Testamento e no Novo Testamento, para nós encerrarmos aqui. No Novo Testamento e no Antigo Testamento, nós observamos que o Espírito Santo, ele trabalhava antes da luz. Por quê? Porque ele estava exatamente sobre a superfície das águas. Então a terra estava informe, sem forma, vazia, em trevas e em abismo. E o Espírito Santo se movia sobre a superfície das águas. Antes do haja luz. E disse Deus, haja luz. Então, precisava que viesse quem? O transformador. Antes da luz. Primeiro, Deus enviou o Espírito Santo como transformador para depois vir a luz, que era o próprio Cristo. No Novo Testamento, nós vemos isso aqui na vida de Jesus. Onde nós estamos em João, capítulo 1, versículo de 1 em diante. Quando nós temos João Batista aqui, João Batista. Ele disse que não era luz. Esse João não é, eu não sou a luz. Ele falava que Jesus era a luz. Isto mostra que João Batista, ele veio exatamente trazendo o arrependimento. Ele disse, arrependei-vos. Então era um tipo do Espírito Santo do Antigo Testamento. Ele veio trazendo transformação pela palavra de arrependei-vos. E Jesus, ele veio como a luz do mundo. Então nós vemos o seguinte. Deus colocou João, entendeu aí o mistério? E veio Jesus. A fonte de todo o poder, mandou o transformador e veio a luz. E os homens amaram mais as trevas do que a luz. Faraó amou mais as trevas do que a luz. Não aceitou a mensagem do profeta de Deus. Que Deus abençoe. Amados irmãos, muito obrigado por estar conosco. Queremos que compartilhe esse vídeo, aperte no like, no joinha e se inscreva no nosso canal. É de suma importância que você esteja conosco. Abrace essa obra, porque ela é de Deus. Amém.